Pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre a questão da demissão sem justa causa. É aquela demissão na qual o trabalhador geralmente não está esperando, correto? Falando em demissão sem justa causa, a gente começa a falar primeiro de tudo em prazos. Caso seja por aviso prévio indenizado, aquele aviso prévio que o trabalhador vai cumprir em casa, o empregador, ele tem o prazo de 10 dias corridos, contando a partir da data da notificação da demissão, para fazer o pagamento de todas as verbas rescisórias ao trabalhador. E se for o aviso prévio trabalhado, é no primeiro dia útil após o término do próprio aviso prévio, do cumprimento desse aviso prévio trabalhado. E ocorrendo o descumprimento de qualquer uma dessas cláusulas, o trabalhador tem direito a receber uma multa equivalente ao seu último salário naquela empresa. Sobre as anotações na CTPS, ou a Carteira de Trabalho e Previdência Social, beleza? As anotações, mesmo aquele trabalhador que não era registrado, que não trabalhou com registro, ele tem direito a, quando ocorre o término desse contrato de trabalho, ele tem o direito a ter anotado na sua carteira de trabalho o tempo que ele trabalhou, as férias que ele tirou, se tirou, e a sua saída, a data de sua saída. Lembrando que não vale, não pode, é vedado qualquer tipo de anotação negativa ao trabalhador na carteira de trabalho. Ou seja, motivo de demissão, motivo que causou aquela demissão, se ele pediu, se não pediu, enfim. Esse tipo de anotação é vedada, certo? O aviso prévio. O aviso prévio ele é de 30 dias devido a qualquer trabalhador, certo? E, lógico, de 30 dias para quem trabalha até um ano naquela mesma empresa. Passado o período de um ano, para cada ano trabalhado, a gente tem um acréscimo de 3 dias, até o limite de chegar a 90 dias de aviso prévio. Então, por exemplo, o trabalhador aqui trabalhou 13 meses em uma determinada empresa, ele vai ter 30 dias de aviso prévio. Aquele que trabalhou, por exemplo, 24 ou 25 meses, ele vai ter 33 dias, certo? E assim sucessivamente até o limite de 90 dias de aviso prévio. No caso da demissão sem justa causa também, assim como em qualquer outra demissão, o trabalhador tem direito aos valores proporcionais, tanto de salário como de férias, assim como de 13º. Então, o proporcional de salário vai depender de quantos dias ele trabalhou naquele mês. Então, se ele trabalhou, por exemplo, 20 dias daquele mês, se ele trabalhou 20 dias daquele mês, ele vai ter direito a receber os 20 dias, o proporcional a 20 dias trabalhados daquele mês e não aos 30 dias, que seria o normal, certo? Então, essa parte ela é bastante simples. O proporcional de férias, ele segue o mesmo princípio, a única coisa é que ele segue o mês cheio. Então é proporcional de 12. Então se ele trabalhou 6 meses, ele vai receber o proporcional dos 6 meses mais o 1/3 constitucional. Porque o trabalhador a cada 12 meses trabalhados, que é o chamado período aquisitivo, isso é uma coisa importante guardar também, é uma coisa muito importante de lembrar, que é o chamado período aquisitivo, que é o período que o trabalhador leva para ter direito às férias. Então, o período aquisitivo de 30 dias de férias são 12 meses trabalhados, mais o 1/3 constitucional, que não vem ao caso agora, ele simplesmente serve para complementar a explicação.
Então, se o trabalhador ele trabalhou 6 meses naquele ano, não tem férias vencidas. Então, ele está dentro do período aquisitivo de férias ainda. Então, se ele trabalhou 6 meses e ele foi demitido, ele vai ter direito a receber esse proporcional de férias de 6/12, mais um terço constitucional desse valor. Se ele trabalhou 10 meses, ele vai ter direito a receber 10/12, e assim até completar. Se por um acaso ele trabalhou 12 meses, ele completou o período aquisitivo de férias, tendo direito aos 30 dias de férias, correto? Então, fazendo dessa forma, nós temos o proporcional de férias. Se por um acaso ele teve os 12 meses trabalhados do período aquisitivo, gozou dos 30 dias de férias e recebeu o seu 1/3 de salário. Quando ele volta das férias, ele vai lá, trabalha uma semana, 15 dias e recebe o aviso da demissão. Ele não vai ter direito a nenhum proporcional de férias porque ele está com o período aquisitivo zerado. Então a empresa não deve nada de férias. Isso é uma situação que também é bastante comum de acontecer nas empresas. Quando a empresa ela quer desligar aquele trabalhador, então ele sai de férias e logo que ele retorna, ele acaba sendo demitido. Certo? 13º proporcional. Segue o mesmo princípio das férias, a única diferença é que ele não tem o 1/3. Então, o período aquisitivo do 13º salário também é de 12 meses, assim como nas férias. Então, o trabalhador que ele acaba sendo demitido no meio ou durante esse período aquisitivo, tudo vai depender de quanto tempo ele trabalhou. Então, se ele trabalhou, do mesmo princípio das férias, se ele trabalhou por 6 meses, então ele vai ter direito a receber metade de um 13º, porque ele está na metade do período aquisitivo. Se ele trabalhou 10 meses de 12, ele vai ter a 10ª parte de 12, ou seja, 10/12 de um 13º salário. E se coincidiu de ele ser mandado embora ao final do período aquisitivo, então ele vai ter direito a receber o 13º salário dele de forma integral. Ou se por um acaso ele foi demitido e já deu o período aquisitivo, ele já teve os 12 meses trabalhados, recebeu a primeira parcela do 13º, foi mandado embora. Ele vai ter direito a receber simplesmente o saldo remanescente. Se por um acaso ele já recebeu em parcela única o 13º e após isso ele é mandado embora, não há o que se falar em 13º salário, certo? A famosa multa dos 40%, ou a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS. Essa parte é a parte que realmente gera um ônus, que realmente gera um gasto fora do planejado para o empregador. E que, dependendo do tempo que o trabalhador tiver de casa, ele acaba sendo uma multa relativamente alta. Porque ela é de 40% do saldo do FGTS do trabalhador. Ou seja, ela é de 40% do valor que a empresa depositou referente ao FGTS do trabalhador no período em que ele contribuiu para aquela empresa. Então, se o trabalhador ficou 10 anos naquela empresa, o saldo do FGTS dele vai ser considerável, consequentemente, a sua multa também será considerável. Certo? Seguro-desemprego é aquela parte que todo trabalhador segurado do INSS tem direito. Aí tem o determinado tempo que ele acaba trabalhando. Depois, em outra aula, a gente entra mais a fundo e desmembra um pouco mais cada um desses itens. Mas o seguro-desemprego, via de regra, a função dele é garantir a qualidade de vida daquele trabalhador ou daquele segurado, né? Porque a partir do momento que ele for mandado embora, ele não é mais trabalhador, ele acaba sendo um segurado do INSS, para que ele possa garantir o seu sustento e o de sua família
até que ele adquira ou que ele consiga um novo emprego, uma nova forma de sustentar sua família. Tanto é que o seguro-desemprego ele só é garantido nos casos do desemprego involuntário. E o desemprego involuntário ele é aquele que o trabalhador é demitido sem justa causa. É aquele no qual ele não está esperando. E o seguro-desemprego vai depender de valor de contribuição, de quanto era contribuído e toda essa situação que vai variar de trabalhador para trabalhador. Tá certo? Bom, essa primeira gravação foi mais para fazer um teste, é um teste de imagem, é um teste de som. Eu usei um artiguinho que eu tenho aqui escrito, acabei dando uma resumida grande nele até porque tem bastante coisa para falar a respeito dessas situações. Eu espero logo logo estar gravando mais algumas aulas relacionadas principalmente à parte de direito do trabalho, que é uma das minhas paixões. E logo mais a gente tem mais coisa. Do mais, obrigado pela atenção, espero que vocês gostem. Aquele abraço.